Hoje eu trago para vocês um novo vídeo cujo tema é sobre o destino. Você acredita que a vida é uma folha de papel em branco e que pode ser escrita? O que você deseja, tudo o que você quiser, é a todo momento escrito? Ou você acha que a vida ela já vem pronta, com todos o script pronto, sem poder haver mudanças? O que você acha? O futuro e o destino sempre foi algo que intrigou muito o ser humano. Ter o controle sobre o que vai acontecer sempre foi motivo de muita curiosidade e de extrema importância para um rei, para um dirigente. Por quê? Porque se você tem a previsão de um resultado, você pode ou não entrar numa guerra. Os reis podem ou não poupar toda a tropa, todo o exército dele, se ele sai de uma eventual invasão, desiste de uma determinada invasão, que ele já sabe que não vai ganhar. A vitória não está no caminho dele. Então, na antiguidade, até séculos atrás, os reis, eles sempre tinham os astrólogos para poder orientá-los, né? E na Idade Média isso começou a deixar de acontecer por causa da época da Inquisição, em que eles perseguiram o conhecimento oculto, todas as pessoas que tinham esse conhecimento em relação a oráculos, eles foram pegos, foram presos, foram queimados por conta da época da Inquisição. Numa época também em que começou a aparecer a ciência como fundamental para se dirigir à vida, como a única ferramenta possível a ser admitida. A época do Iluminismo foi uma época que todos esses conhecimentos eles foram deixados de lado, obviamente, né? E aí, o que acontece? Quando a pessoa acha que o destino não é algo escrito, como foi nessa época, começou-se a dizer que o destino é o aqui e agora, o que você faz, o que você estuda é que vai garantir seu futuro, a maneira como você se esmera aqui e agora, a maneira como você acredita ou mentaliza, você faz algo em termos da mente, porque a mente começa a ganhar uma extrema importância, né? Então você, com poder mental de falar, você começa a fazer acontecer as coisas. Então você começa a acreditar que o destino é algo que é fabricado no aqui e agora, porque são parte das decisões de impérios, né, das decisões dos reis. E a época em que eles tinham os astrólogos ao lado dele, eles só decidiam mediante um estudo, né, das condições do período para que eles pudessem tomar a decisão, né, de ir ou não para uma guerra. Nesse período, quando os astrólogos erravam, eles eram mortos. Eles não poderiam errar. Então, ser astrólogo era uma função, né, muito difícil, né? Porque você podia fazer uma previsão e que não fosse do agrado, e se você errasse, ia ser muito, muito ruim, né? Você estava assinando essa sentença de morte. Assim, então, num período em que, nessa época em que você tinha esse tipo de coisa, que o mundo funcionava dessa maneira, uma época em que se achava que existia assim um destino traçado, já totalmente esboçado, e essa época foi substituída então por esse mundo mais moderno, né, onde a ciência começa a aparecer, a acontecer e a tomar forma de importância. Mas a astrologia na antiguidade ela já tinha escolas e ela era estudada nas escolas. A astrologia era algo de extrema importância para aquele mundo. Os antigos, eles estudavam, começaram a perceber que o céu, tudo que acontecia no céu, à medida que eles iam percebendo o que estava no horizonte, o que estava no meio do céu, né, o que estava no ascendente, onde o sol se colocava, onde o sol nascia, quando ele começava a mapear esse céu e esses astros, porque era uma coisa, inclusive, que era muito importante para a navegação, naquela época que eles navegavam, eles se movimentavam também por causa do céu, né? Então eles tinham que saber sobre esses astros, a posição deles, até para conseguir navegar. E esse conhecimento também levou a eles entenderem
a astrologia, que é justamente o estudo da influência desses astros sobre os acontecimentos. Naquele primeiro momento, essas influências, para eles, ela acontecia a nível de ambientação, né? Tipo na agricultura, a melhor hora para se plantar, a melhor hora para se colher, né? E existia também o período em que você tinha essa astrologia para o âmbito individual, para o âmbito pessoal. Porque até então, no início, era só para eventos coletivos. Então, invasões, guerras, eventos catastróficos. é, então, eles começaram a descobrir as estações do ano, as mudanças climáticas, tudo isso relacionado a esse movimento planetário do céu, do Sol, da Lua, entendeu? Então, tudo era orquestrado conforme essa dança dos astros, essa coisa cósmica que acontecia no céu. Para eles era assim. Depois se percebeu também que no âmbito pessoal, isso tudo que acontecia no céu também podia definir e influenciar a vida de uma pessoa. E aí começa a se ter os mapas, né, os mapas da astrologia da época. Tanto os primeiros mapas eram de âmbito coletivo e depois passou a ser de âmbito pessoal, esses mapas. Então, se você é uma pessoa que acredita que o destino não pode só acontece, o destino não é traçado, não é pré-determinado, como durante tanto tempo a astrologia ela sobreviveu como um estudo de extrema importância, né, durante todo esse período. Se isso não fosse possível, como a ciência teria sobrevivido tanto tempo, como esse estudo, e ainda pode estar sendo resgatado agora, nos nossos tempos. Porque foi algo que surgiu lá atrás, que surgiu e existiu na vida humana durante muito tempo, e agora também foi resgatado. Obviamente atualizado, obviamente foi revista, né? Houve uma repaginação de todo o estudo, né? Até porque o nosso saber hoje também, a ciência junta, né? A astronomia também veio desenvolvendo mais, a gente tem mais conhecimento da astronomia, e as coisas começam a se juntar, e hoje você tem uma nova astrologia também. E aí você vê que, na prática, muitas coisas são previstas a nível coletivo e a nível pessoal, em muitos oráculos. Aí eu pergunto, mas como esses oráculos, se isso não é possível, como esses oráculos acertam? Como é possível o tarô, um jogo de tarô na vida de uma pessoa, poder acertar e prever coisas que vão acontecer com ela? Como é possível um mapa numerológico poder prever coisas, tendências, num período da vida de uma pessoa? Então, então, de alguma forma, existe sim algo que já vem pré-determinado, tanto a nível coletivo como a nível pessoal. Existe sim um destino que foi escrito. Pode não ter sido escrito em detalhes, mas pelo menos esboçado. Ele foi. Porque você nasce numa determinada hora e nessa determinada hora tem uma série de influência. Né? Se você planta uma planta na hora certa, ela vai crescer forte, ela vai crescer saudável. Se você estiver obedecendo aquele ciclo que é daquela planta, naquele lugar certo, ela consegue sim se expressar, se manifestar maravilhosa. E assim é com tudo, com as pessoas também. Então, tudo que acontece no céu, com os astros, eles também podem influenciar a vida na Terra. E quanto a você poder interferir, então, mas será que a gente não pode interferir? Eu acho que a gente pode sim mudar. A gente pode interferir em muitas coisas. Mas assim, não é só interferir, achar que você constrói tudo. É uma questão de você operar com uma certa sincronicidade, né? Você fazer as coisas que você precisa fazer, você ter realmente uma força, entrar na frequência certa, numa frequência, digamos, mental correta, capaz de realmente interferir no processo de cura, de mudança, que pelo menos você pode diminuir determinadas coisas. Porque esses conhecimentos, aquilo que vem desses conhecimentos, eles são subjetivos. Então você não pode determinar a intensidade. Pode acontecer para um de um jeito e para o outro do outro. Então nada também é matematicamente preciso. E se você tem essa orquestração também desse destino, se você atua também nesse destino, você pode construir sim muita coisa.
Apenas, acho que as coisas, elas quando elas se casam, você junta toda a energia, o conhecimento daquele período, de você saber qual é o melhor período para você semear as coisas, de você entender o que aquele período está exigindo mais de você poder utilizar a sua atenção mais para coisas, para a área certa da sua vida. E isso a nível pessoal. Eu acho que a nível coletivo também. O momento agora é o quê? O momento agora, o que a gente vê nesses oráculos, tanto ou o que a gente vê na astrologia, na numerologia, é que nós estamos vivendo um período de grande transformação. Transformação em que está sendo cobrado da humanidade um novo modo de interagir com a natureza, de interagir com o planeta, de interagir com as outras espécies. Não é o que está escrito, o que está sendo pedido é isso, porque o que existe como consequência, que é previsível, é muito ruim. É muito ruim, porque a mudança ela vai acontecer. Agora, se a gente entra num processo de mudança, de começar a rever todas essas nossas atitudes do passado e que destruíram tanto desse mundo, dessa natureza, e que desrespeitou tanto outras espécies, se a gente rever isso, a gente tem sim uma mudança para um mundo muito melhor. Agora, não respeitando isso, existe algo que está com uma promessa assim ali, em termos de previsão, que é o planeta passar por um novo ciclo, porque o planeta tem que se recuperar. A natureza ela existe independente de nós. Ela vai continuar existindo, mesmo que a gente deixe de existir. Então, eu acho que essas coisas, o futuro da humanidade, o futuro de cada um de nós, também está aí, também pode ser escrito. A gente pode mudar, a gente pode fazer o que precisa, a gente pode fazer o dever de casa e interferir nesse futuro, interferir nesse destino que a gente vem escrevendo até certo ponto, desde lá de trás. É o que a gente está escrevendo. Então a gente escreve também, a gente escreve o nosso futuro inconscientemente, a gente escreve com nossas atitudes inconsequentes, a gente escreve. A gente escreve, a gente já vem com algo que foi escrito antes pelos nossos antepassados, e a gente nasce com uma história já escrita por sincronicidade. A gente tem Você nasce em determinada hora, porque você naquele determinado ano, naquela determinada hora, naquele determinado âmbito de energia, naquele determinado momento energético, é justamente aonde a gente vai encontrar toda aquela ambientação que a gente precisa resgatar e que a gente já veio preparado para viver. E aí sim, e se existe isso, então existe algo que já foi escrito, um destino, algo que está sendo, que foi traçado. Então é uma questão polêmica? É uma questão que não é ou um ou outro, a meu ver, e o que tudo indica, é uma questão que existe assim. É isso e isso também. Elas se juntam o tempo todo, em todas as gerações. O passado escrevendo o futuro, e o presente fazendo o que precisa em sincronicidade do que foi escrito no passado. E a gente tem aí os astros para determinar em que momento que essas coisas vão se tornar mais evidentes, menos evidentes. Então tudo é o que é. Tudo é o que tem que ser. E tudo repete o que foi. O que está agora repete o que foi ontem. O futuro repete o agora e o que foi ontem. E o agora ajuda sim a definir o futuro e a neutralizar o que foi escrito no passado. Beijo grande. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, compartilha, se inscreve no canal, porque muitas outras reflexões vocês vão ver aqui nesse canal. Beijo.